Salve, salve investidores! Mercado quase no seu final. Então hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Vamos dar uma olhada no que rolou hoje no mercado, enfim. Nossa análise quant, nosso projeto trade com dados e também nossa plataforma Terminal FSB Index, que eu estou transmitindo ao vivo todos os dias, né? E a partir da semana que vem vai ter uma novidade. Eu vou convidar vocês todos a assistirem a live de sábado, que lá eu vou entrar em detalhes, enfim, até sobre o funcionamento da nossa plataforma, do projeto também Trade com Dados. Enfim, tá bem bacana essa área de trade do nosso projeto. E hoje o gatilho foi acionado, né? Então, operação na ponta compradora, chegando no alvo da operação, em ambos os contratos. No Infut a compra foi acionada e o alvo da operação foi atingido. Inclusive nós já recomendamos até a saída quando ele chega no alvo ou acima do alvo, né? E em ambos os contratos aconteceu o acionamento do gatilho e também o alvo atingido. No Dolfut a venda foi acionada, então gatilho de venda acionado também chegando no alvo, né? E uma movimentação intensa, enfim, bastante volatilidade. Big players vendendo o Dolfut, então fluxo forte na venda por parte dos grandes players. Inclusive o nosso FSB Delta Vol, que identifica a volatilidade nos níveis mais altos, né? Agora atingindo 2,71. O Infut 1,48. Então a volatilidade também está alta, mas a volatilidade no dólar é maior, então a venda mais intensa por parte dos grandes players no dólar, né? Pressão maior no dólar. Enfim, o Infut, a compra foi acionada, gatilho de compra acionado, Big Player também comprado. Então o nosso operacional na mesma mão do mercado, né? Mais uma vez, seguindo o nosso sistema, nós entramos na mesma mão que os grandes players do mercado, né? Ibovespa e o Infut no quadrante forte, na base superior do lado direito, né? E o Dolfut na base inferior lado esquerdo, representa fraqueza, né? Então, em momento nenhum você vai atuar na ponta compradora, né? Você está indo na mão, na contramão do mercado, né? Então, o dólar com a venda acionada, uma queda de 0,62 e o Infut compra acionada, uma alta de 1,44. O dólar em relação à sua abertura, ele está tendo uma queda de 15 pontos, chegou a ter uma queda maior, né, no decorrer do dia. O Infut, uma alta de 1,14 e 1.355 pontos. Ele andou a favor dessa tendência. Agora eu vou mostrar para vocês o gráfico e como que ficou o nosso trade de hoje. E os membros receberam esses pontos de volatilidade. Então vamos lá, fechamento gap, mercado perde o 5.473,60, aqui abrir volatilidade para queda. Então o preço abaixo disso, venda, pessoal. Acima disso é o stop da operação. Então você sai da operação, não faz sentido nenhum você estar vendido se o preço ficar acima dos 5.473,60. Então esse é o ponto de volatilidade e o início da tendência. Então o nosso estudo quant ele pega o início do movimento. Então a nossa entrada ela é no início. No início dessa tendência, nós acabamos entrando, né, que são os chamados gatilhos, gatilho de compra e gatilho de venda. No caso do Dolfut, a venda acionada no 5.473,60, ele vem buscar o alvo, chega no alvo, ele veio abaixo do alvo e evoluindo no trade, e nenhum stop na operação. Inclusive, você coloca o stop gain aqui nessa região do alvo da venda, você vai conduzindo o trade até o final do movimento. Então aqui foi um belo de um trade que foi acionado, enfim. Inclusive o preço abaixo dos 5.451 ele está barato. Aqui você poderia até procurar por uma possível reversão, né? Nem que seja um pullback, porém aqui, ó, um trade contra a tendência, ele também deu um trade contra a tendência. Mas é um pouco mais difícil, enfim, não vou entrar nesse detalhe hoje, né? Fazer uma análise um pouco mais simples, né?
mas dá para atuar também contra a tendência quando o mercado já está esticado, enfim. Então hoje nós identificamos ó, essa linha amarela aqui. Então o preço abaixo dessa região é um dólar muito barato, inclusive ele vai dar, né, alguns sinais de reversão, nem que seja uma reversão curta, né, porque o dólar esticou bastante na queda. Enfim, mesmo que ele continue com seu movimento, né, de queda, aqui ele fez esse movimento de expansão, depois a contração, né? Veio testar a média de 9, enfim, ficou abaixo dela, né? Mas aqui ele já estava um pouco esticado e precisava de um respiro, né? Mesmo que continuasse a tendência de queda. Então esse foi o trade de hoje no Dolfut, venda acionada, chegando no alvo e o trade conduzido além do alvo da operação, né? Te dando um stop gain, caso você fosse estopado, né? Então ele veio além do alvo, enfim, um belo de um trade, uma operação de hedge hoje, né? Então você vendido no dólar e comprado no Infut. Vamos dar uma olhada no Infut, o que aconteceu hoje. Então o gatilho de compra ele foi acionado. Então 2 candles, pessoal, acima do gatilho de compra. Isso aqui é um sinal de força de tendência, né? Ele deu uma entrada aqui nesse terceiro candle, 9,6. Depois o mercado, ó, andou. E aí ele chega no alvo da operação. Aqui eu falei, ó, você coloca o stop gain no 143.811 e ele ainda foi além dessa região, te dando um gain. Inclusive fechou o dia, além dela não teve stop, né? Então quem conduziu o trade conseguiu ter um belo um ganho, mesmo nessa correção ele ainda continua no trade, enfim, e nenhum stop na operação após o acionamento do gatilho. Mercado forte, né, como eu mostrei no nosso terminal FSB Index, no Infut e no Dolfut forte na venda e forte na compra no Infut. E foi o que aconteceu hoje. Então, esse foi o trade de hoje. Gatilhos acionado, gatilho de venda acionado no Dolfut, gatilho de compra acionado no Infut. Quer ficar por dentro dos gatilhos? Se inscreva no nosso grupo do Telegram, que lá vai ter maiores informações como que você faz para se tornar membro e após o fechamento do mercado, diariamente você receber esses pontos de volatilidade através da nossa análise. Enfim, a nossa análise ela é uma análise quant, então é um trade quantitativo, um trade com dados, né? É o nome do nosso projeto. Então, através desses padrões de movimento de preço, nós, com os dados, conseguimos identificar os pontos chaves de volatilidade, né, para os dois contratos, o Infut e o Dolfut, gráfico de 15 minutos. Então, esse projeto ele consiste na análise do gráfico de 15 minutos. E nesse gráfico de 15 minutos, nós só operamos o gráfico de 15 minutos. E nesse gráfico de 15 minutos, nós temos esses principais pontos de volatilidade. E ele é importante porque o trade ele precisa de vol, né? Todo trade ele quer volatilidade. Agora, pegar, captar esse início de volatilidade, que é o ponto-chave do trade. Inclusive, para gerenciamento de risco, ele é importante você saber esses pontos de volatilidade. Então, aqui no caso do Dolfut ou do Infut, nós temos o gatilho. Então, a entrada é o acionamento do gatilho. E onde que fica o stop? Na perca do gatilho. Então, não faz sentido nenhum eu estar comprado se a volatilidade da compra foi perdida. Então, eu estou fora da operação, então eu já saio. Disciplina. Stop curto e alvo longo. Sempre stop curto e alvo longo. Na venda, a mesma coisa. Não faz sentido nenhum eu estar vendido e o preço ficar acima da linha da venda. Então, ele perdeu a volatilidade para queda, perdeu a volatilidade para baixa. E o que nós fazemos? Nós saímos da operação, stop. Então, existem falsos rompimentos? Sim. Então, perdeu essa volatilidade, a gente acaba saindo da operação. Simples assim. Então, esse é um pouco do nosso projeto Trade com Dados. E esses pontos são identificados através de padrões de movimento de preço. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. E um lembrete, né? Eu vou fazer uma live no sábado mostrando um pouco do nosso terminal FSB Index. Então esse terminal que vai medindo o fluxo e também a volatilidade, enfim, quando os gatilhos são acionados. Nós mostramos aqui no YouTube, né? Então hoje mesmo, Trade System, que é o nosso sistema quant, né? Trade System, então o trade foi acionado, ó, compra e venda do Infut, do Dolfut, é o que eu mostrei no gráfico, tá aqui. Saída da operação, então ele chega no alvo, ele já manda sair da operação, né? Então a saída da operação é quando chega no alvo. Chegou no alvo ou passou do alvo, é recomendado procurar por saídas. Se você seguir o conceito, entrou logo no início da vol, ou seja, no acionamento dos gatilhos, você conseguiu pegar
toda essa volatilidade, enfim, já está com um belo lucro no bolso, consegue proteger os ganhos, ou vai conduzindo o trade e o stop fica quando perder o alvo da operação. Então é um sistema que ajuda o trade, né, a gerenciar até melhor o seu risco e principalmente a encontrar o ponto de volatilidade e pegar o início da tendência. Muitas vezes essa tendência começa, o gatilho é acionado, mas quem não tem esse sistema, esse tipo de análise, ele acaba entrando. Porém, ele acaba entrando atrasado, né? Já o mercado já andou um pouco, enfim. E a relação risco-ganho ela acaba se perdendo um pouquinho, né? Porque ele entrou um pouco atrasado, ele não pegou o início dessa volatilidade, né? Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso projeto Trade com Dados. Tem mais de 180 vídeos no canal, né? Então eu sugiro vocês também conhecer um pouco do nosso projeto, acompanhar a playlist, enfim, ver cada dia que nós fizemos de operação, enfim, eu estou mostrando aqui no canal, trazendo para vocês. E ficou bem bacana esse podcast, enfim, passando um pouco do nosso projeto, do nosso conceito e mais de 180 operações, né, que nós estamos conduzindo e validando aqui através desses vídeos, enfim, publicando no nosso canal, trazendo um pouco desse projeto para o grande público, para que todos possam ter acesso e participar também do nosso projeto. Então esse projeto, ele, a princípio, ele era fechado, então eu estou abrindo vagas periodicamente para algumas pessoas se tornarem membros. Essas vagas são limitadas, né? E no grupo do Telegram você acaba entrando, né, nessa fila de espera, enfim, vai conhecer um pouco do projeto, dos valores, como que faz para participar, enfim, e participando você acaba se tornando um membro e tendo acesso imediato a esses pontos de volatilidade diariamente, né? Então é isso, pessoal, esse é um pouco do nosso projeto Trade com Dados, análise quant, e esse foi um pouco do mercado no dia de hoje. Então é isso, pessoal, bom final de semana a todos. Fiquem com Deus e não esqueça de assistir a nossa live no sábado, 8h30 da noite.